perante o Conselho Nacional de Justiça. Mas o que é isso? Vamos entender melhor com Patriota Júnior. Bom dia, Patriota. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Isso mesmo, Renata, é o chamado domicílio judicial, né? Que deve ser feito esse cadastro junto ao Conselho Nacional de Justiça, é obrigatório e o prazo vai até o dia 30 de maio, né? Se as empresas não fizerem, o CNJ vai lá e faz de forma compulsória. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto com o Dr. Jean Grumberg, que é advogado em Direito Empresarial. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O que é o domicílio judicial eletrônico? Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Cidade, Renata. Na realidade, o domicílio judicial eletrônico é um programa que o Conselho Nacional de Justiça aderiu junto a um outro programa que é das Nações Unidas, chamado PNUD, né, Programa de Desenvolvimento, aderindo ao que se chama Justiça 4.0. Essa Justiça 4.0 ela tem o objetivo de dar celeridade, tá certo, aos processos, e dentro dessa celeridade, o formato dos atos de comunicação, atos de citação e intimação. Né? Citação quando eu dou conhecimento à parte contrária de que eu entrei com ação contra ela e que ela pode se defender. Intimação quando eu estou dando conhecimento de uma determinada decisão, de um determinado ato judicial. E aí, consequentemente, ano passado já foram obrigatórios a adesão de instituições financeiras, bancárias, planos de saúde e também do poder público, né? E aí, consequentemente, esse ano nós temos um prazo, o TJ de Pernambuco, ele fixou um prazo até 30 de maio para que empresas de grande porte e médio porte, né? Então a gente está falando de empresas que têm um regime fiscal com um faturamento acima de R$4.800.000 anuais, tá certo? Elas têm uma obrigatoriedade de fazer esse cadastro. Caso não façam, o CNJ vai fazer compulsoriamente com base naqueles dados disponíveis na base de dados da Receita Federal, que muitas vezes, em termos de endereço eletrônico, pode ser que não esteja atualizado. Algumas empresas colocam endereço de contador, ela não coloca um endereço próprio nesse sentido. Então, a indicação é que empresas de grande porte e de médio porte, elas possam fazer esse cadastro voluntário, elas utilizam a própria plataforma do CNJ, né? No site do CNJ lá vai ter um link para poder fazer isso, podendo fazer esse cadastramento tanto com base no certificado digital, como utilizando também o gov.br, né? Então, ela pode fazer isso. É indicado que os responsáveis por essa comunicação com a Justiça, grandes empresas têm setores específicos, prepostos que trabalham isso, ou a própria empresa faz isso, utilizando essas ferramentas para que não venham a sofrer prejuízo mais na frente. As empresas que não fizerem o cadastro dentro desse prazo estipulado, elas estão sujeitas a algum tipo de multa, a algum tipo de penalidade? Na realidade, o que vai acontecer no processo, como é que vai funcionar esse domicílio judicial eletrônico? Um ponto importante, pessoal, é que isso vai funcionar para todas as esferas da Justiça, né? Hoje você tem a Justiça do Trabalho, trabalha com a ferramenta, a Justiça Estadual com outra, a Federal com outra. Mas hoje a ideia do CNJ é centralizar isso no domicílio judicial eletrônico. E aí, o que é que vai acontecer? Se a empresa vai ser comunicada de um processo, por exemplo, eu entrei com processo contra uma empresa tal. Então, o juiz vai mandar fazer a citação dela no endereço eletrônico que está cadastrado lá na plataforma do CNJ. A empresa vai ter 3 dias úteis para voluntariamente, chegar lá espontaneamente, clicar lá e dar a confirmação de que ela recebeu. A partir daquele momento, então, vai estar contando o prazo processual para ela que foi definido lá pelo juiz, tá certo? A empresa que não observar esse prazo, tá certo? Ou não confirmar, não vier a confirmação, ela pode sofrer penalidade. Primeiro porque o juiz vai mandar fazer a comunicação da forma tradicional, ou pelo correio, ou por oficial de justiça, ou por carta precatória, mas ela, se não justificar adequadamente, ela estará sujeita a uma multa de 5% do valor da causa. Então, gente, isso pode ser um prejuízo bastante significativo, além do prejuízo processual, porque ela pode ter um ato e correr a revelia e não responder àquela ação. Para as empresas de pequeno porte, as microempresas também, esse cadastro ele é obrigatório ou é facultativo? Pessoa física, empresas, microempreendedor, ME e EPP, que é empresa de pequeno porte, microempresas, eles são facultativos ainda, mas a tendência é que no futuro a gente tenha também a definição de domicílio judicial eletrônico também para esses outros segmentos. Por quê? Porque o objetivo é dar
uma celeridade maior aos processos. Muitas empresas ainda estão por fora desses prazos, né, doutor? É importante estar atento, né? Eu digo que muitas mesmo. Inclusive, nós aqui no escritório, a gente já fez uma mala direta, uma comunicação com todos os nossos clientes, inclusive parceiros da gente, isso, contadores, isso a gente encaminhou já. E lembrando, pessoal, que lá no site do CNJ tem um manual, tá certo, de como fazer esse cadastramento. Tem um passo a passo. Não é difícil, tem um passo a passo nesse sentido para que vocês possam fazer esse cadastro. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. Jean Grunberg, advogado em Direito Empresarial, conversando aqui com a gente, Renata, sobre o cadastro, né, do domicílio judicial eletrônico. O prazo, reforçando mais uma vez, vai até o dia 30 de maio. Renata. Obrigada, patriota. Um abraço para o Dr. Jean também. 8 horas e 20 minutos.